Imagina uma mulher com 8 braços. Um digita um e-mail urgente, outro mexe a panela no fogão, um terceiro responde mensagem no celular e os outros 5 tentam manter a vida nos eixos. Nossa, é uma imagem muito real, né? Pois é, hoje o nosso mergulho é justamente para entender por que abaixar esses braços extras parece, tipo, uma ameaça à nossa própria sobrevivência. A nossa missão hoje é descobrir como achar um respiro numa rotina esmagadora. E para isso a gente vai cruzar textos de psicoterapia com o livro Um Curso em Milagres. Isso mesmo. E a regra fundamental das nossas fontes é que a gente precisa entender a engrenagem emocional antes de tentar sentir algum alívio. Exato. Essa imagem da mulher polvo, ela ilustra a nossa exaustão moderna perfeitamente. A gente opera nessa sobrecarga porque acha que é a única forma de funcionar, sabe? Aham. Mas o material de Ozzy mostra que a raiz do esgotamento não é falha na gestão de tempo. É a forma como a gente entende a nossa própria identidade. Tipo uma crise de identidade? Lendo as fontes, eu até pensei numa analogia. Soa muito como um ator que entra tanto no personagem, mas tanto, que esquece quem é de verdade. Nossa, sim, total. Ele passa a acreditar que o cansaço da peça de teatro é a vida real dele. Mas, sendo bem honesto, isso não é meio inevitável? Como assim? Digo, se a gente não interpretar a profissional impecável ou a mãe que resolve tudo, as coisas desmoronam. Não dá pra simplesmente sair do palco e deixar as contas sem pagar, né? É uma preocupação super válida, mas o erro de identificação que os textos apontam não sugere largar o emprego ou as responsabilidades. Tá, ainda bem. O problema central é a fusão absoluta com esses papéis. O esgotamento não vem só do esforço físico de realizar uma tarefa. Vem de onde, então? Vem da crença de que o nosso valor pessoal está condicionado a realizar essa tarefa perfeitamente o tempo todo. Caramba! A gente vira máquina de fazer coisas para garantir afeto ou aprovação. A verdadeira exaustão é o peso de segurar essa máscara sem parar. Entendi. Mas se o problema é essa fusão com as expectativas dos outros, qual é a saída prática para quem está ouvindo? Porque aqui a coisa fica realmente interessante. Opa! O material traz a lição 97 do livro, que basicamente diz: eu sou o espírito. E aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Como é que recitar uma frase com tom espiritual resolve uma caixa de e-mail lotada de demandas urgentes? Pois é, a gente precisa tirar o peso místico dessa palavra. Espírito, nesse contexto da psicologia, funciona como uma linha de base. Uma linha de base. Isso. É aquele núcleo da nossa identidade que é livre e íntegro e, acima de tudo, paz. Ele existe de forma totalmente independente da nossa produtividade. Então ele não se sobrecarrega. Exato. Quando o texto sugere internalizar eu sou espírito, ele propõe um lembrete muito prático. A sua utilidade para as outras pessoas não é o que define o seu direito de existir. Uau! Isso bate forte. Bate, né? Por isso que impor um limite ou dizer não para uma cobrança absurda não é egoísmo, é respeitar a própria natureza, é resgatar esse núcleo que não precisa carregar o mundo nas costas para ter valor. Tá, mas como a gente traduz isso para a vida real? Imagina que chega um pedido absurdo na sexta-feira à tarde. Clássico. Como é que essa ideia de honrar o núcleo intacto impede alguém de dizer sim automaticamente por puro reflexo de querer agradar? O texto traz uma ferramenta tática bem direta para isso, chamada de micropausa. Micropausa. Certo. A instrução é bem simples. Antes de responder àquela demanda externa, sabe quando dá aquela vontade imediata de ceder só para evitar um desconforto? Sim, perfeitamente. Então, nesse momento, a gente deve fazer uma pausa e declarar internamente. Aquela ideia de eu sou espírito. Isso. Eu sou espírito, sou livre para escolher onde coloco minha energia hoje. Mas por que fazer uma pausa de 1 segundo faria tanta diferença na prática? Porque quebra um ciclo neurológico. Dizer sim para tudo, na maioria das vezes, é uma resposta de apaziguamento. É uma reação de sobrevivência emocional. Sério? Sobrevivência. Sim, a nossa amígdala cerebral costuma interpretar a desaprovação dos outros como um perigo iminente. Como se a gente fosse ser expulso da tribo. Exatamente. Aí, ao inserir essa micropausa, antes de responder, a gente interrompe a reatividade do medo. Dá tempo para o córtex pré-frontal, que é a parte lógica do cérebro, entrar em ação.
E perceber que dizer não não é o fim do mundo. Perceber que declinar um convite ou um prazer real não é uma ameaça à nossa vida. Nossa, isso muda toda a perspectiva. Significa que a verdadeira liberdade não é esvaziar a agenda num passe de mágica. Aham. É quebrar esse reflexo automático de servir às expectativas alheias. É reconhecer que um corpo exausto não define a nossa essência. E é com essa quebra de reflexo que a gente cria espaço interno. O espaço para simplesmente existir, em vez de só produzir o tempo inteiro. O que nos deixa com um pensamento bem provocativo para quem está acompanhando essa análise refletir. Uhum. Se a nossa exaustão permanente é, em grande parte, um papel que a gente se acostumou a interpretar para manter todo mundo ao redor confortável? E satisfeito, né? Pois é. O que acontece quando essas pessoas perceberem que a gente decidiu reescrever o nosso próprio roteiro? É a grande questão. Fica a reflexão. Será que o nosso maior medo é mesmo de descansar? Ou a gente tem pavor de descobrir quem a gente se torna quando ninguém está precisando desesperadamente dos nossos 8 braços?